Queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família. No programa Escola Bíblica Dominical de hoje, comentaremos a lição de número 3 do primeiro trimestre de 2017, cujo tema é o perigo das obras da carne. Nessa lição, teremos a oportunidade de compreender melhor o ensinamento paulino sobre as obras da carne. Faremos uma rápida descrição dos pecados citados na lista de Gálatas e, por fim, pontuaremos qual deve ser a conduta do verdadeiro cristão para vencer a natureza pecaminosa. Quer aprender mais sobre este assunto? Então não saia daí, pois está iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical. Queridos irmãos, vejamos o que nos diz o nosso texto áureo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 26, versículo 41. A verdade prática nos diz: oremos e vigiemos para que não sejamos surpreendidos pelas obras da carne. O objetivo geral de nossa lição é explicar o perigo das obras da carne. Os objetivos específicos da lição de hoje são 3. Primeiro, identificar o que é concupiscência da carne. Segundo, mostrar o que é um caráter moldado pelo Espírito. E terceiro, saber que uma vida que não agrada a Deus vive segundo a carne e é infrutífera. A leitura bíblica em classe de hoje está escrita no livro de Lucas, no capítulo 6, versículos 39 ao 49. E disse-lhes uma parábola: pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. E por que atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho de teu irmão. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque da abundância do seu coração fala a boca. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre rocha. Mas o que ouve não pratica, é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Para comentar a nossa lição hoje, contamos com a participação do evangelista, irmão Marcelo Teles, Pátio irmão Marcelo. A paz do Senhor. E do presbítero, irmão Alessandro Barreto, Pátio irmão Alessandro. A paz do Senhor. Bem, queridos irmãos, estamos na lição de número 3, estudando a lição que tem um título, O Perigo das Obras da Carne. Nesse trimestre, nós estamos estudando especificamente um pouco das obras da carne, mas o autor da lição vai se debruçar e dar maior tempo ao estudo das características do fruto do Espírito. E antes de estudarmos o fruto do Espírito, que é a lição de maneira mais específica, a característica do fruto do Espírito, de maneira mais específica, que é a partir da próxima semana, na lição de número 4, hoje o autor, na lição de número 3, resolve dar uma visão bem panorâmica sobre as obras da carne, a classificação, a conceituação de obra da carne, bem como
bem como mostrar os caminhos, né, que o cristão ele pode trilhar para evitar com que essas obras da carne possam estar bem presentes no seu dia a dia. Até porque, como pessoas nascidas de novo, como pessoas nascidas de novo e em Cristo Jesus, nós vivemos agora uma nova perspectiva. O apóstolo Paulo nos diz, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, novos conceitos, nova perspectiva, nova forma de viver, nova forma de pensar, nova forma de se conduzir, nova esperança, nova fé, né? Então, nós estamos agora em Cristo Jesus, temos agora um novo viver. E como dentro dessa própria proposta de que agora em Cristo, e vivendo o Evangelho, que é as boas novas de Deus para o mundo, vivendo agora em Cristo, não há mais justificativa de vivermos nesta vida produzindo as obras da carne. Até porque o evangelista Marcelo, as obras da carne, elas estão diretamente ligadas àquilo que nós aprendemos semana passada. A antiga natureza humana, a natureza adâmica, melhor dizendo, a natureza adâmica, que é parte constituinte da nossa natureza, né, que herdamos, né, a questão do pecado original, do pecado pessoal, e se contrapondo a essa antiga natureza, nós temos a nova natureza agora em Cristo, criada para a glória de Deus, e que, segundo o apóstolo Paulo, dizem em Gálatas capítulo 5, versículo 17, constitui uma verdadeira oposição a essa antiga natureza. Sim, sem sombra de dúvida. E Paulo vai trabalhar essa questão com muita prioridade, com muita maestria. O apóstolo Paulo é um dos poucos apóstolos que trata acerca desse embate que todo cristão ele passa interiormente, convivendo com as duas naturezas, a natureza herdada de Adão e agora a natureza divina que foi implantada no cristão a partir do novo nascimento ou regeneração, que seria o termo técnico para novo nascimento. Então, é de se dizer e destacar que esse embate, essa luta, né, que Paulo disse que a carne milita contra o espírito, e essa expressão milita dá uma ideia de onde vem a expressão militar, de luta, de embate que acontece. Aquele que estiver melhor alimentado é aquele que vai prevalecer. E agora, nesta nova vida em Cristo, nós devemos buscar as coisas que são de cima. Paulo diz aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1, esta expressão, mostrando que, embora estejamos ainda no corpo, e esse corpo ainda esteja sob o nosso domínio, nós podemos utilizar para uma coisa ou outra, devemos dar preferência no uso do nosso livre-arbítrio às coisas que são de Deus. O que é que a gente, irmão Alessandro, o tema da lição é o perigo das obras da carne. E a gente sempre tem orientado aqui o professor para iniciar logo a lição explicando o tema, né? Que o tema da lição é uma síntese daquilo que vai ser abordado, né, pelo autor. Então, quando ele vai falar sobre o perigo das obras da carne, vamos primeiro definir obras da carne e depois entender por que o perigo das obras da carne. Ok, muito bem. Esse termo carne tem vários significados na Bíblia Sagrada, não é? Podemos dizer que dentro do contexto da lição que estamos estudando, fala da fraqueza física do homem, mais precisamente apontando para os desejos desenfreados que esse homem herdou, ou melhor, que esse homem tem por conta da herança, como tu já falou, a herança pecaminosa. O apóstolo Paulo, ele usa vários textos para falar sobre essa natureza pecaminosa, ou natureza carnal. É a expressão sarx. Sarx é que carne pode apontar para não somente carne em si, como um animal que tem a carne, que tem a parte física, mas principalmente a parte espiritual. Até porque a semana passada foi dito que quando se fala de corpo se usa mais a expressão soma e não sarx, não é? Então, o apóstolo Paulo vai usar essa expressão carne para apontar a natureza deformada do homem.
Nós usamos a semana passada, como hoje o senhor citou, o texto de Gálatas, mas o apóstolo escreve várias outras cartas, onde ele vai tratar sobre esse aspecto decaído do homem, com vários nomes diferentes, não é? Por exemplo, quando nós olhamos para 2 Coríntios, capítulo de número 12, e o versículo de número 20 e 21, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte sobre essa natureza carnal do homem. Capítulo 12 de 2 Coríntios, versículo 20 e 21. O apóstolo Paulo diz o seguinte: temo, pois, que indo ter convosco, ele está falando para a igreja de Corinto, não vos encontre na forma em que vos quero, e que também vós me acheis diferente do que esperáveis, e que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho e tumulto. Então, isso aqui, algumas essas características são algumas das características do que o apóstolo vai chamar de característica carnal, ou concupiscência da carne. O que seria a concupiscência? É o desejo forte, desenfreado, desordenado para aquilo que é mal. Então, a gente pode dizer que a obra da carne que Paulo se refere em Gálatas é a própria concupiscência em si. Tem outro texto que eu gostaria de citar, evangelista Nath Jackson, que é 1 Coríntios, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 9. O apóstolo Paulo diz o seguinte, nos versículos seguintes. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 9 ao 11. Ele diz assim: já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou os avarentos, ou os roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ele vai mencionar, for avarento, idólatra, maldizente, ou beberrão, ou roubador, com este tal nem ainda comais. Então, isso aqui é a obra da carne. Quando Paulo se refere à obra da carne, são esses aspectos desenfreados, pecaminosos que há no homem. Bem, mesmo observando que o texto que estamos trabalhando, né, é o texto de Gálatas, né, no capítulo 5, mas observamos que aquela relação de Gálatas não é a única relação, né, de obras da carne. Nós temos diversas relações que, se você, professor, puder anotar aí, por exemplo, o apóstolo Paulo ele dá uma relação também de obras da carne em Romanos, no capítulo 1, versículo 29 ao 31, Romanos capítulo 1, versículo 29 ao 31. Também Paulo dá outra relação em Romanos, no capítulo 3, versículos 12 ao 18. Romanos 3, 12 ao 18, em relação de obras da carne. Também o livro de Marcos, e eu queria mostrar aqui que os irmãos abrissem no livro de Marcos, no capítulo 7, do livro de Marcos, versículo 21 ao 23, o evangelista vai dizer o seguinte: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Essa é uma das maiores bases, né, para se mostrar de que o pecado, né, a obra da carne não é algo, irmão Marcelo, de fora para dentro, mas algo de dentro para fora, que é o próprio Senhor Jesus que está dizendo, que do coração do homem é que procede tudo isso. Marcos vai falar. Nós temos outra relação também em Efésios, no capítulo 4, versículos 17 ao 22. Também 2 Timóteo, e eu queria ler com os irmãos também 2 Timóteo, capítulo 3. O apóstolo Paulo também vai dar outra relação. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 2 ao 5, Paulo diz assim: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afetos natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. E tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Então,
Bom, Marcelo, a relação é grande, né? Não é só Efésios, ou melhor dizendo, Gálatas capítulo 5. Sim, sem sombra de dúvida. O senhor citou aí inúmeras referências que mostram que a ideia de Paulo não era falar de todas as obras da carne, senão citar algumas para que os irmãos tivessem uma ideia de que estas práticas imorais eram práticas do homem caído em pecado e que não convinha a um santo servo de Deus praticá-las. É tanto que, mostrando que essa lista é uma lista com muitas obras, ele termina em Gálatas 5 e 21, dizendo assim, e coisas semelhantes a estas. Então, existem outros tipos de pecados não elencados aqui que também são reprováveis pela Bíblia. Há até aqueles, evangelista Nadir Jackson, que aproveitando o silêncio da Bíblia em algumas determinadas obras da carne, querem justificar sua prática, né? Por exemplo, alguém pode dizer, sendo fumante, a Bíblia não condena fumar, porque não está escrito na Bíblia. Mas quando Paulo diz coisa semelhante a esta, ele está elencando outra série de vícios que destroem o homem fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Quando ele fala em Romanos capítulo 2, versículo 9, por exemplo, ele diz, tribulação e angústia virá sobre todo aquele que anda nas obras da carne. Então, as obras da carne trazem males físicos. Ora, eu prejudico o templo do Espírito Santo quando eu consumo bebida alcoólica, quando eu fumo, quando eu me prostituo, quando eu faço coisas que agridem a santidade do corpo, que é o templo do Espírito. Vale dizer ainda que há agressões morais. A gente vai ver, por exemplo, que uma pessoa que vive na prática da imoralidade, ela é vista na sociedade que ainda tem um conservadorismo, ela é vista com maus olhos, não é verdade? Então, as obras da carne afetam a moral do homem, não deixam ele andar de cabeça erguida e de ter uma boa reputação. Vale dizer ainda que estas obras da carne afetam o homem espiritualmente, porque Paulo diz que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Em todas estas listas que o senhor leu, Paulo encerra dizendo que isso exclui o homem do reino de Deus. É interessante que há situações em que não explicitamente descrito nas Escrituras, não está lá explícito, mas nós utilizamos alguns princípios para poder aplicar aquele tipo de prática. Como é que eu posso entender, como foi citado aqui, a questão do fumo na Bíblia? Tem algum texto literalmente dizendo assim, não fume? Não. Mas que princípio nós podemos aplicar? Como é que eu posso entender determinada prática que se caracteriza como uma prática contemporânea que não existia na época de Paulo? Qual é o princípio que eu posso aplicar? Mas isso, é claro, nós estaremos respondendo depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Bem, queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta oportunidade estudando a lição de número 3, que tem como título O Perigo das Obras da Carne. Mas, queridos, nós queremos aproveitar, antes de darmos continuidade ao nosso comentário, mandar aqui as saudações aos nossos irmãos que carinhosamente têm enviado aqui as suas saudações, as suas perguntas para o programa da Escola Bíblica Dominical, seja por meio do e-mail que está aparecendo aí, ebd@rbc1.com.br, ou através do WhatsApp. Nós queremos enviar uma saudação para o irmão Jonas, de Petrolina, o irmão Peterson Bruno, de Timbaúba, o irmão Cleiton Cardoso, não diz aqui de onde é, mas enviamos as nossas saudações, o diácono irmão Jadson, de Ibatiba, Espírito Santo. Olha aí, o programa chegando lá, sendo assistido por nosso irmão lá do estado do Espírito Santo. Nós temos também os irmãos ali da EBD da Rua 14, enviamos a saudação para os nossos irmãos. A irmã Vanessa Muniz, que tem uma pergunta e nós estaremos repassando aqui para os irmãos respondendo. Eurídice de Barreiros. Nós temos o irmão Evaldo Pedro, da Assembleia de Deus em Belém, em São Paulo. Nós temos o irmão Aldeilson, de Escada, setor 5,
e a irmã Rosiele, ali da área 25, em Camaragibe. Deus abençoe a cada um dos irmãos, em nome de Jesus. E a irmã Vanessa nos mandou uma pergunta. Queria saber especificamente o que é o fruto do Espírito. Nós trouxemos uma definição semana passada, né, que diz que o fruto do Espírito é o caráter de Cristo produzido em nós de tal maneira que possamos mostrar ao mundo como ele é. O fruto do Espírito está diretamente ligado ao testemunho cristão, né, a formação de Cristo no nosso caráter, e esta formação sendo vista, percebida e experimentada pelas pessoas que estão ao nosso redor, vendo Cristo em nossa vida a partir do nosso testemunho pessoal. Mas no bloco anterior nós deixamos a pergunta, né? Como nós podemos, né, a partir de pecados que são contemporâneos, né, pode-se dizer, né, um princípio, claro, o pecado sempre será pecado em todas as épocas, mas existem algumas ferramentas que nós temos na sociedade contemporânea que não tinha na época de Paulo, algumas situações que não se tinha na época de Paulo. Como nós podemos interpretar ou pegar um texto bíblico que foi escrito há mais de 2000 anos atrás e interpretar, irmão Alessandro, a realidade de hoje? Muito bem. Essa pergunta é interessante porque muitas pessoas, como no bloco anterior, o evangelista Marcelo falou, se utilizam-se desse argumento do silêncio ou, entre aspas, da ausência da Bíblia em listar determinado tipo de ação e, a partir desse princípio, arrogam para se defender de que a Bíblia não condena, não é? Só que quando nós olhamos para alguns textos da Bíblia, nós começamos a entender o que realmente a Bíblia nos ensina sobre esses pecados, mesmo que não sejam explicitamente direcionados ou escritos. Antes de qualquer coisa, tem um texto que eu acho que abriria a porta para essa discussão, é 1 Coríntios capítulo 3. Capítulo 3, versículo 16 e 17, o apóstolo Paulo diz: não sabeis vós que sois santuários, que o vosso corpo é santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aí Paulo continua dizendo, se alguém destruir, a palavra que destruir no original tem uma amplitude muito grande de significado. Ele diz, se alguém destruir o santuário de Deus, ou seja, o seu corpo, Deus o destruirá. Por quê? Porque o santuário, ou seja, o corpo que você tem é de Deus e vós sois sagrados. Ou seja, esse corpo é sagrado. Quando o apóstolo fala sobre isso, ele está dizendo que qualquer pessoa que faça algo que venha ferir, destruir esse corpo que Deus fez, quando ele diz que é sagrado, ele está falando da habitação do Espírito Santo. Deus fez o homem, e Jesus disse isso no capítulo 15, foi falado sobre isso a semana passada, e esse homem, quando aceita Cristo, esse corpo, ele recebe um revestimento espiritual diferente, porque vai ser templo e morada desse Espírito. E aí, detalhe, é que Paulo está combatendo justamente a visão libertina, gnóstica, de que dizia o seguinte, o Espírito é puro, mas a carne é má. Então, eu posso destruir a carne, posso fazer do meu corpo o que eu quiser, mas isso não afetará em nenhum momento o meu espírito. Aí Paulo vai dizer, não, agora isso é uma visão gnóstica, isso é uma visão não cristã, mas a visão do cristã é que o espírito, não só o espírito, como Paulo vai falar em 1 Tessalonicenses 5:23, né, conservando o espírito, alma e corpo. Quer dizer, esse homem que é tríplice, a santidade está nessas três dimensões. Exato. Não é apenas numa dimensão espiritual, mas na dimensão do espírito, da alma e do corpo. Bom, então esse texto que lemos foi apenas para abrir a porta para explicação e para discussão do assunto. Existe um texto que também está em Coríntios, capítulo 6, versículo 12, Paulo utiliza a seguinte expressão: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E ele continua, todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. E aqui está o princípio bem claro que Paulo quer nos ensinar, que é o princípio da licitude. Tudo eu posso fazer, mas será que tudo me convém fazer? Foi falado sobre a questão do fumo. Alguém pode dizer, na Bíblia não diz que fumar é pecado. Mas quando eu olho para esse texto, eu posso perceber que dentro da vigência do país, fumar, o cigarro em si, não existe nenhum crime. Não existe nenhum crime no ponto de vista humano. Porque o fumo é uma droga lícita, só que existe o princípio cristão do seguinte, aí vamos agora para a ciência. A ciência mostra
o prejuízo Isso. né, que o fumo traz. Então, é a Positivo. destruição do próprio corpo. Tanto Exato. que o Estado gasta dinheiros e dinheiros com propagandas contra o fumo, Isso. fazendo com que as pessoas não fumem. Ou seja, então, do ponto de vista da ciência, o fumo é prejudicial à saúde. E aí entra o princípio que foi dito aqui pelo irmão Alessandro, quando leu 1 Coríntios 3, que é a conservação do corpo, Exato. porque é templo e morada do Espírito Santo. Exato, exato. E o texto que nós lemos agora, do capítulo 6, versículo 12, quando Paulo diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, a pergunta que nos vem é: qual é o princípio que Paulo quer nos ensinar aqui? Ele está ensinando o princípio da licitude. Um versículo que completa é capítulo 10, versículo 23, o apóstolo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me edificam. A pergunta é: não está na Bíblia que fazer determinado tipo de ação pecaminosa é pecado? Alguém pode arrogar isso, como já foi falado lá atrás. Mas o questionamento é: isso que você está advogando, isso vai trazer alguma edificação moral, espiritual, física, psíquica para você? Não. Então isso inclui-se nesse texto. É o que nós queremos arrogar aqui. E o versículo que eu terminaria é o versículo 31 do capítulo 10, quando Paulo, de 1 Coríntios, ele diz: portanto, quer comais ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Aqui ele fecha, deixando 100% de argumento nulo. Qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É o princípio da glorificação a Deus. O que eu vou fazer com o meu corpo? Primeiro, vai trazer alguma edificação? Vai. Então, positivamente. Não vai trazer edificação nenhuma, isso deve ser condenado. Segundo, dentro do princípio da licitude, isso vai trazer algum prejuízo à minha moral? Vai, então não devo fazer. Não vai trazer, então eu posso. Segundo, vai glorificar a Deus aquilo que eu estou fazendo? Vai. Se glorifica a Deus, eu posso fazer. Se não glorifica a Deus, se essa atitude, além de destruir o meu próprio corpo, não glorifica ao Deus que criou o corpo, deve ser com toda certeza rejeitado. Esse assunto, irmão Marcelo, é bem interessante porque, primeiro, pelo que foi dito aí, o primeiro princípio que foi falado sobre o princípio da conservação do corpo, porque o corpo é templo e morada do Espírito Santo. Paulo deixou claro e dizia assim: olha, os templos pagãos, vocês valorizavam os templos pagãos, mas eu tenho uma verdade que é mais profunda do que isso. É que o templo agora, na dimensão do Novo Testamento, na relação que nós temos com Deus, o nosso corpo também é um templo. Não menosprezou o templo físico, mas diz: o nosso corpo é um templo, e agora templo do Espírito Santo. É o primeiro princípio. Segundo princípio que o irmão Alessandro elencou, que é o princípio da conveniência. Ele disse assim: tudo me é lícito, eu posso fazer qualquer coisa. Como pessoa, eu tenho um livre arbítrio para fazer o que eu quero, mas nem tudo me convém. É o princípio da conveniência. Aí ele diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Aí o princípio da edificação. Aí não só o princípio da edificação, mas ele diz assim: quer comais, quer bebais, quer faças qualquer outra coisa, faças tudo para a glória de Deus, que é o princípio da glorificação. Então, pelo que foi citado até agora, se percebe que a Bíblia não é um livro de regras nesse sentido, mas é um livro de princípios. E como livro de princípios, ele se adequa a qualquer época, a qualquer situação, por mais nova e mais contemporânea que seja a situação. Então, como a Bíblia é um livro de princípios e princípios são eternos, ele se aplica a toda e qualquer situação. Sim, e isso está bem presente na teologia paulina. Por exemplo, diversos textos da Epístola de Paulo aos Romanos mostram a vida antes de Cristo e como deve ser a vida depois de Cristo. E por que não citar o texto conhecidíssimo de Romanos capítulo 12, quando Paulo diz que o culto racional é o cristão apresentar o seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele está fazendo uma alusão ao Antigo Testamento, onde o pecador apresentava uma vítima para lhe substituir no sacrifício, onde sobre ela ele colocava a mão, como que transferindo a sua culpa. Claro que quem nos substituiu no sacrifício para apagar os nossos pecados foi Cristo. Mas existe a segunda oferta, que era a oferta de gratidão. E é essa que Paulo está dizendo aqui. Que nós devemos agora pegar este corpo que antes, apesar dele ser neutro, a gente usava como instrumento do pecado, os membros como instrumento de iniquidade, agora consagrá-lo a Deus. E essa expressão sacrifício,
ela ataca frontalmente essa ideia de que alguém é beatificado depois que morre. Ora, que tipo de santo é aquele que só é tido como santo depois que não pode utilizar o corpo para mais nada? O verdadeiro sacrifício é, estando em vida, abdicar das obras da carne e colocar o seu corpo à disposição de Deus para viver o princípio da licitude, da edificação, não é isso? E da glorificação ao nome do Senhor. Então, o santo é o mártir vivo. É aquele que, ainda que tenha o direito de fazer, abre mão porque consagra o seu corpo para Cristo. Além disso, além desses princípios que foram elencados aqui, ainda tem um outro detalhe, que é a lei da liberdade da consciência, né? Paulo vai falar isso lá em 1 Coríntios capítulo 8, no versículo 9 em diante, ele diz assim: mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos, porque se alguém te vir a ti, que tem ciência, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer coisas sacrificadas aos ídolos? E pela tua ciência perecerá o irmão fraco pelo que Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Ainda tem esse detalhe, né? Tem esse detalhe que, primeiro, aquilo que a Bíblia define como pecado. Segundo, a aplicação desses princípios que a Bíblia traz, de um modo geral, que são aplicados a qualquer situação contemporânea, e aquelas situações específicas que Paulo vai dizer assim, olha, você, o que vai nortear o seu modo, você que é uma pessoa esclarecida, você que é uma pessoa madura, o que vai orientar o seu comportamento em determinadas situações é justamente a consciência do seu irmão. Porque se ele pecar, se escandalizar, se ele pecar, aí Paulo deixa claro, você não só pecou contra o seu irmão, Paulo deixa claro aqui, né? Pecais contra Cristo, versículo 12. Pecais contra Cristo, ou seja, você não só pecou contra o seu irmão, exato, você pecou contra o próprio Cristo, por conta da consciência dele. É claro, isso são, claro, em situações em que a Bíblia bem estabelece aquilo que é pecado, né? Não tem o que se discutir, mas há situações em que você acaba se privando de determinadas coisas, não por uma questão de que seja necessariamente pecado, mas às vezes por a questão de consciência do irmão, né? Já houve programas, né, que nós tratamos sobre isso. Mas, irmão Alessandro, existem ainda hoje, né, alguns cristãos que, vez por outra, em nome desta, entre aspas, como o senhor falou, a ausência de posicionamento literal de textos bíblicos, e em nome disso, às vezes acabam migrando por determinados tipos de práticas, como, por exemplo, já vi alguém dizer que o cristão ele pode beber sem nenhum problema, desde que beba socialmente e de maneira moderada, né? Ele pode ir muitas vezes para uma boate ou uma coisa assim parecida, desde que o faça com sua família e o que faça de maneira moderada, né? Essa questão da moderação é um princípio bíblico? Se pode fazer esses tipos de coisa utilizando esse princípio da moderação? Ou isso é, na verdade, apenas uma forma disfarçada de burlar, né, o princípio bíblico? Agora, claro, não responda aí, nós estaremos respondendo isso depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Bem, queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta oportunidade para o último bloco, onde estamos estudando a lição de número 3, que tem como título O Perigo das Obras da Carne. Mas antes de nós darmos continuidade ao nosso programa, você já conhece o nosso canal no YouTube? É muito simples e fácil de acessar. Acompanhe comigo passo a passo.
Aproveite o conteúdo e compartilhe o conhecimento da palavra de Deus. Seja um divulgador da mensagem de Cristo. Acesse IADPE Oficial. Assista aos programas anteriores da Escola Bíblica Dominical e aprimore seus conhecimentos. E que Deus abençoe a sua vida. Bem, irmãos, no bloco anterior nós comentávamos um pouco, né, sobre algumas pessoas que, em nome da ausência, entre aspas, de um texto literal que vá proibir determinadas coisas, às vezes querem utilizar esta, entre aspas, ausência, né, de declaração textual para dizer que pode fazer algumas coisas. Entre outras coisas, existe a questão do beber, né, bebida alcoólica. Eu já vi até alguém dizer assim que não existe nenhum texto que proíba a bebida, existe um texto que proíba o excesso da bebida alcoólica. Mas é isso mesmo, irmão Alessandro? A Bíblia, ela silencia em relação a isso? Ou a Bíblia tem textos suficientes e princípios suficientes para que a gente possa inibir esse tipo de interpretação? A gente pode dizer, evangelista Nath Jacques, que as pessoas que se advogam desse tipo de argumento são parecidos com aquele grupo que havia no primeiro século da igreja chamado de os libertinos. Eram judeus ou gentios, na maioria gentios, que se convertiam ao evangelho, mas queriam viver da mesma forma que antes, né? Esqueceram-se do que está escrito em Salmos 1. E respondendo à sua pergunta, é óbvio de que na Bíblia Sagrada não existem, como já foi falado em momentos atrás desse mesmo programa, textos explícitos, mas existem textos implícitos, que quando nós lemos o texto, nós vamos entender que existe uma proibição, sim. Qual a diferença moral, não é, que tem em tomar 10 grades e tomar apenas um copo? Existe um princípio ali moral que está influindo, que está influenciando as pessoas que estão do lado. Até porque aí o pecado seria pelo excesso. Isso. Né? Quer dizer, se você fizer um pouquinho não é pecado, mas se fizer muito é pecado. Isso. Quer dizer, até no sentido lógico, exato, não há sentido nisso. Pois é. O texto que o senhor leu, eu acho que é muito interessante. 1 Coríntios 8:9, Paulo escrevendo disse: vede, porém, que a vossa liberdade não venha de algum modo ser tropeço para os fracos. Alguém que utiliza-se desse argumento de que tomar pouco e não muito não tem nenhum problema, está quebrando esse princípio de 1 Coríntios capítulo 8. Gálatas, no capítulo 3, versículo número 13, Paulo disse: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Vocês são livres. Mas ele diz: porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Olha aqui onde está o problema. E Paulo diz assim: sede antes servos uns dos outros. Que era o mesmo problema lá de 1 Coríntios 8, que exato, os crentes se sentiam isso, tão à altura, tão maturo, que dizia assim: não, eu posso ir no templo lá e comer carne sacrificada e não tem problema nenhum. Aí Paulo diz: não, você fazendo isso, você não só peca contra o seu irmão, mas como você peca contra o próprio Cristo. Isso. Porque aquilo que a Bíblia estabelece como regra de fé e prática, a Bíblia define como pecado é pecado. Exatamente. O apóstolo Pedro, escrevendo sua primeira carta no capítulo 2, versículo 16, ele diz assim: como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Veja que coisa interessante. Judas, no verso 4 do primeiro capítulo, ele diz assim: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. E ele continua dizendo: homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pessoas que fazem isso, evangelista, eu posso dizer que se incluem em Judas 1 e 4. Eles transtornam a mensagem, para essa mensagem transtornada servir de pretexto para a sua libertinagem e dar a ocasião às obras da carne. Isso é apenas um caso que a gente citou, que é a questão da bebida. Isso. Até porque a bebida, isso já é fato. Todo mundo sabe, e as pesquisas apontam aí que a bebida é um dos maiores causadores, né, de destruição dos lares, e de violência doméstica, de brigas, acidente, né, de trânsito. Acidente de trânsito, o álcool. Sim. Então, como é que um cristão que tem a mente de Cristo, nascido de novo, ele se torna um apologista da ingestão do álcool?
é uma coisa, é um contrassenso. Está dentro desses princípios que foi estabelecido aí, é procurar usar da sua liberdade em Cristo. Nós somos livres em Cristo, mas livres para viver uma vida de santidade, para viver uma vida com Deus, não para viver uma vida deliberada no pecado. Sim, sim. E Paulo, aliás, Pedro disse assim, que nós devemos ter cuidado porque os incrédulos se dizem livres e se tornam servos da corrupção. Para a liberdade há limites. Para o libertino, ele é um iníquo, ele extrapola todos os limites. E nós precisamos ter cuidado porque até as expressões gregas usadas por Paulo nas obras da carne, elas têm uma amplitude no seu significado muito grande. Por exemplo, quando ele trata das obras da carne, em Gálatas 5, a partir do versículo 19, estudiosos classificam essas obras da carne como obras da carne na área sexual, como prostituição, impureza e lascívia. O segundo grupo seria as obras da carne de ordem religiosa, idolatria, feitiçaria, heresias. E os pecados ou obras da carne de ordem social, porque estão envolvendo a sociedade, como, por exemplo, bebedices e glutonarias, e as de ordem interpessoal, que uma pessoa comete contra o seu semelhante. Inimizades, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, invejas e homicídios. Por exemplo, a expressão porneia, da onde vem a expressão pornô, quer dizer imoralidade. Então, imoralidade é toda prática sexual ilícita. Isso está incluído também acessar sites pornográficos, ver filmes pornográficos. Que chamam hoje de sexo virtual, né? Sim, a prática do sexting ou do nudes, né? Tudo isso está incluído dentro dessa palavra de Paulo. Então, essa expressão também, impureza, né? Também tem um leque muito grande. Isso inclui práticas homossexuais, isso inclui o sexo por dinheiro ou em troca de alguma coisa, que é a prostituição propriamente dita. E vale salientar, evangelista, que nós estamos vivendo uma época na pós-modernidade onde há a institucionalização das práticas imorais. O fato de ela se tornar, de se institucionalizar, não quer dizer que a Bíblia altera, não. A Bíblia vai continuar dizendo que é obra da carne e que está passivo de condenação todo aquele que a comete. Alguém pode aprovar aí aborto, alguém pode aprovar aí a união civil entre duas pessoas do mesmo sexo, mas a Bíblia não negocia com valores. O Deus que condenou no Antigo Testamento, ele condena no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a pessoa era excluído, né, do seio de Abraão, e no Novo Testamento é excluído do céu. Paulo disse, os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. E aí é uma coisa que tem que separar, né? Uma coisa que é legal e o que é moral. Nem tudo que é legal é moral, né? Pode-se, de repente, até o Congresso Nacional aprovar uma lei que vai legalizar a maconha, que vai legalizar as drogas, ou agora uma decisão recente, né, sobre a questão do aborto. Até o terceiro mês, né? Pelo STF. É lei no país, sim, é lei no país, mas não é moral. Vai de encontro aos princípios estabelecidos na palavra. E quando o Estado assume o lugar que não é dele, né, vai legislar em cima de situações que não é a função dele, é sobre essa questão, por exemplo, do aborto, sobre a vida. Então, prevalece o princípio bíblico daquilo que Pedro disse, antes importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Então, a obediência a Deus, ela vai estar, irmão Alessandro, acima de qualquer princípio estabelecido, porque as leis humanas, elas podem muitas vezes legalizar aquilo que a Bíblia chama de imoralidade, mas a Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática, ela sempre será, a nossa carta magna, né, que está acima de toda e qualquer legislação. Isso, o que o profeta Isaías falou, não é? Pode até secar a erva, cair a sua flor, mas a palavra de Deus, ela subsiste eternamente, ela não vai mudar, não vai ser alterada. O que a Bíblia diz e o que a Bíblia mostra como um princípio divino para a santidade, sempre foi e sempre será santidade. E também, ao oposto, aquilo que a Bíblia mostra como condenação, será condenado. Enquanto o senhor estava falando aí sobre esse princípio máximo, eu lembrei-me das últimas palavras que João teve como revelação no Apocalipse.
Eu acho interessante por que o Apocalipse não terminou com as últimas palavras mostrando o fruto do Espírito, por exemplo, o fruto do Espírito ou os dons. Mas uma das últimas palavras do capítulo 22 de Apocalipse faz retornar a pensar sobre essas obras da carne, evangelista. É capítulo de número 22 e o versículo de número 13 diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que ele lhes assista o direito à árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Ele está falando sobre aqueles que negaram as obras da carne. Aí ele conclui, termina, vai em frente dizendo: fora ficarão, fora ficam os cães. Aí vai entrar as obras da carne, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que pratica e ama mentira. Isso é algo tão sério, a abominação que Deus tem às obras da carne é tão séria, que no último livro da Bíblia, nos últimos versículos, o autor escreve o que o próprio Jesus está dizendo a ele, a revelação que ele teve do céu. E quando eu olho para isso, eu entendo de que a Bíblia está deixando clara de que Deus não negocia com o pecado. A Bíblia termina, conclui as suas últimas palavras, retornando à mente do homem: aqueles que praticam tais coisas ficarão de fora. Não foram lavados as suas vestiduras e seus nomes não foram escritos no livro da vida. Um texto que Paulo escreve aos Colossenses, capítulo de número 3, versículo 17, Paulo diz: e tudo que fizerdes, seja em palavra ou seja em ação, em atitude. Paulo diz: fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando a ele graças a Deus Pai. Qualquer pessoa que cometa essas obras da carne, advogando, por exemplo, de que a lei do país permite, não está glorificando a Deus com isso. Pelo contrário, está blasfemando o que está escrito aqui. Aí Paulo diz: esse tal não é merecedor. Então, que a palavra de Deus flua nos corações das pessoas que nos assistem nesse momento e que elas entendam de que o que nós fazemos por ações ou por palavra, se não glorificarem a Deus, trará um fim mau. E o fim mau que a Bíblia aponta é a distância eterna com Deus. Agora, claro que essa lição ela vem nos trazer uma reflexão de que nós devemos assim vigiar para não cometermos nenhum tipo de pecado desse. Não é em nenhum momento o objetivo da nossa lição nos levar a classificar as pessoas dentro dessa relação e muito menos estabelecer juízo de valor sobre essas pessoas, dizendo que fulano de tal vai para o inferno, fulano de tal. Não. Nosso objetivo não é esse. O objetivo, a proposta da lição é trazer uma reflexão, né? Se porventura você, professor, ou seu aluno que está nos acompanhando nesse momento, de repente, a partir destas descrições que foram feitas, possa refletir, né? Refletir sobre o que a Bíblia traz, mas não só a abordagem que foi feita, não só no sentido de identificar os pecados, mas mostrar em cada referência que foi dita aqui qual é o posicionamento do apóstolo Paulo, ou do apóstolo Pedro, ou de Judas, qual é a solução que eles propõem dentro do próprio texto, né, com relação a cada situação. Por exemplo, só citando um texto, Efésios capítulo 4, versículo 31, versículo 28, ele diz assim: aquele que furtava não furte mais. Mas qual é a solução de Paulo? Antes trabalho fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha a repartir com quem tiver necessidade. Aí Paulo vai mostrar o problema: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, versículo 29. Mas aí, qual a solução? Mas a que for boa, para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Aí Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Aí ele vai mostrar o problema: toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfema e toda malícia sejam retiradas do meio de vós, ou de entre vós. E aí, depois que eu tirar isso, qual é a solução? Aí Paulo dá, versículo 32, antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo. Sede imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Ou seja, não identificar apenas os pecados, as relações das obras da carne, mas também mostrar qual é a solução que o apóstolo está dando ao cristão, que aqui é uma reflexão nossa, ao cristão sobre esse tipo
de comportamento. Rapidamente, irmão Marcelo, qual a lição que a gente pode extrair dessa abordagem para estar orientando o professor que nos acompanha? Muito bem, é preciso entender que não existe idade para a carne. Todos nós, enquanto estivermos com vida física, vamos passar por tentações. A carne ela é inflamada por dois outros agentes que são inimigos do crente, o mundo e Satanás. Eles aproveitam essa fragilidade que herdamos de Adão para provocar, através da tentação, para que a gente dê as costas para Cristo, deixe a teonomia, a lei de Deus, e na nossa autonomia a gente possa pecar contra Deus. Então, existem esses dois agentes que provocam a carne e nós precisamos entender isso, independente de idade. Para isso, Jesus disse em Mateus 26, versículo 41, vigiai e orai. A expressão vigiar é estar atento. Eu devo me afastar daquilo que pode provocar o desejo de uma prática pecaminosa, principalmente também se tratando dos novos convertidos que vieram de uma vida, às vezes, pregressa, mergulhada na iniquidade. Essa conversão recente, ainda a pessoa vai sofrer embates porque rejeitou recentemente essa prática, a abstinência, a carne vai sentir, vou usar uma expressão, uma saudade, e é necessário observar o que Paulo disse em Colossenses 3 e 5, mortificar, através da oração, através do jejum, e evitando tudo aquilo que possa provocar, sujeitando-se a Deus, resistindo ao diabo, ele fugirá de vós. Bom, Alessandro. Seguir o conselho de Jesus. Se cada um deve, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Portanto, professor, ao ministrar esta aula, procure mostrar aos seus alunos que quem anda no Espírito não satisfaz a concupiscência da carne. Age como cidadão dos céus e investe no céu, não necessitando da lei. Carne e espírito são duas realidades existentes em nós, e satisfazer a carne significa egoísmo. Já satisfazer o espírito é altruísmo. Guiar-se pelo espírito é desfrutar da plena liberdade. Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. Bem, queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa como essa, vamos orar em nome de Jesus. Evangelista Marcelo, vamos orar? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, queremos, diante da exposição do Teu ensino, do ensino da Tua palavra, apresentar, Senhor, a nossa vida em Tuas mãos. Sabemos que sozinho não podemos vencer as batalhas do dia a dia, Senhor. Ainda está presente a nossa natureza humana, que quer obrar as obras da carne. Mas, sobretudo e sobre ela está o Teu Espírito Santo em nós, implantando as virtudes de Cristo para sobrepô-las, Senhor, a fim de que nós possamos vencer esta batalha diária, confiando que é pelo Teu Espírito que produziremos as virtudes de Cristo no nosso dia a dia. Ajuda-nos, ajuda cada professor, cada aluno a mortificar as obras da carne, para poder desfrutar da liberdade perfeita em Jesus Cristo, nosso Salvador. Continua abençoando, Senhor, o nosso amado pastor presidente, o pastor Ailton José Alves, todos os supervisores e todos os cooperadores da Escola Bíblica Dominical. Senhor, que a Tua mão poderosa continue dando bom êxito ao Teu trabalho. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao fim do programa Escola Bíblica Dominical de hoje, onde estudamos a terceira lição deste trimestre, falando sobre o perigo das obras da carne. Na próxima semana, estudaremos a quarta lição com o tema Alegria, fruto do Espírito, inveja, hábito da velha natureza. Se você deseja participar do nosso programa, basta nos enviar um e-mail para o ebd@rbc1.com.br ou uma mensagem de texto pelo WhatsApp. Coloque seu nome e lugar de onde está enviando a mensagem. Tire suas dúvidas, mande sua sugestão, participe conosco. Lembrando que o nosso programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar toda sexta-feira e sábado às 10 horas da noite e no domingo às 7h30 da manhã. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo estejam com todos, hoje e para todos sempre.
Amém.